Capítulo 5. O confronto e a verdade. Parte 1. A sala de interrogatório tinha o cheiro de metal frio e ozônio, um resquício sutil da chuva torrencial que havia caído na noite anterior. Misturado a isso, havia o cheiro amargo de desinfetante, um cheiro tão clínico e asséptico que parecia sugar a vida do ar. Mas, acima de tudo, o que se destacava era o denso e sufocante peso da tensão, uma presença quase tangível que pairava sobre tudo, pesando como um cobertor molhado. Era um espaço espartano e intencionalmente intimidatório, paredes de concreto em um cinza monótono, sem janelas para o mundo exterior. A iluminação vinha de uma única lâmpada fluorescente, que zumbia incessantemente como um inseto irritante preso em uma jaula, banhando tudo em uma luz pálida e fria, que não oferecia calor nem sombra. A mesa, de aço inoxidável, refletia essa luz de forma ofuscante. A superfície gelada e impessoal parecia absorver qualquer calor que os corpos pudessem gerar. As duas cadeiras, também de metal, rangiam levemente com um menor movimento, produzindo um ruído metálico e agudo que parecia ecoar na quietude. Sentado em uma delas, David Phillips estava. Suas mãos, algemadas à mesa, estavam tensas, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o metal gelado. O suor escorria em sua testa, formando pequenas gotas que desciam lentamente pela pele, mas seus olhos, azuis gélidos como um lago congelado, sustentavam um desafio silencioso, uma negação obstinada que parecia se aprofundar a cada segundo que passava. A postura rígida, o queixo erguido, os lábios finos e apertados em uma linha dura, tudo nele gritava uma indocência forjada, a máscara de um homem pego, mas não pronto para cair. Ele era uma estátua de desafio, com a expressão de alguém que havia construído uma fortaleza inexpugnável em sua mente. À sua frente, Gilbert Grissom o observava. A calma característica do CSI era um contraponto perturbador à inquietação quase palpável de Phillips. Grissom não se movia, não piscava, seus olhos perscrutando cada centímetro da face de Phillips como se pudessem ler a verdade escrita em cada linha de expressão, em cada tique nervoso, em cada respiração. O tempo se estendeu em um jogo silencioso, uma batalha de vontades travada sem palavras. Grissom era um monolito de paciência, uma rocha inabalável contra a qual Phillips parecia estar se quebrando lentamente. O silêncio na sala era tão pesado que parecia ter uma presença física, sufocando o ar. O único som era o som ofegante da respiração de Phillips, um ruído áspero e irregular que soava como um eco de sua crescente ansiedade. Era como se cada respiração fosse um pequeno soluço, um gemido silencioso de um animal encurralado. Finalmente, Grissom quebrou a quietude. Sua voz era baixa, um murmúrio quase imperceptível, mas carregada de uma autoridade que Phillips não poderia ignorar, como o som de uma pedra rolando lentamente anunciando uma avalanche. David Phillips. Ele começou, a entonação do nome não como uma saudação, mas como uma acusação. Era um nome falado com uma certeza que não deixava margem para dúvidas. Nós temos o seu DNA. Encontramos em um preservativo na cena do crime de Tess Lynn. A menção do nome de Tess fez Phillips encolher-se imperceptivelmente. Um tremor quase invisível percorreu seu corpo, como uma onda de choque, mas a máscara de desafio rapidamente voltou ao lugar, mais rígida do que antes, como se ele estivesse consertando uma rachadura em sua fachada. Ele balançou a cabeça, um movimento lento e calculado. Eu não sei do que o senhor está falando. Phillips respondeu, a voz áspera, fria e completamente desprovida de emoção. As palavras saíram dele como se estivessem ensaiadas, uma mentira que ele havia repetido tantas vezes que já não parecia mais uma. Eu nunca vi. Eu não sei quem é Tess Lynn. Grissom simplesmente assentiu, como se a resposta de Phillips fosse exatamente o que ele esperava. A mentira de Phillips era o ponto de partida. Grissom sabia que ele mentiria, e ele estava pronto para confrontá-lo com a prova que era irrefutável,
a prova que a ciência forense havia fornecido. Era uma dança que eles já haviam encenado inúmeras vezes antes, a dança entre o criminoso e o investigador, onde cada passo era um movimento calculado. Como se fosse um sinal, a porta se abriu silenciosamente. Sarah Seidel entrou. Ela caminhava com uma determinação silenciosa e implacável, seus passos firmes e seguros. O rosto estava sério, sem qualquer emoção visível, e os olhos estavam fixos em Phillips, como se ela o estivesse examinando sob um microscópio. Em suas mãos, ela segurava um saco de evidências que continha o preservativo usado. O saco foi colocado sobre a mesa, entre Grissom e Phillips, à vista do suspeito. A transparência do plástico revelava o objeto, uma prova repugnante de uma noite hedionda. A evidência era a protagonista daquela cena, silenciosa, mas gritante. Grissom inclinou-se ligeiramente para a frente, seu tom de voz se tornando calmo e didático, quase professoral. Ele explicou que o DNA encontrado no preservativo era de Phillips e que ele não poderia ter sido plantado. Ele detalhou o processo, a cadeia de custódia, a precisão da tecnologia forense. Ele não estava tentando assustar Phillips. Ele estava desmontando metodicamente a sua mentira, peça por peça, como um cirurgião removendo um tumor. Este preservativo foi lacrado na cena do crime, sob a supervisão de 2 oficiais, Grissom explicou, a voz como o gotejar constante de uma torneira que eventualmente encheria o copo. Foi transportado ao laboratório e processado em um ambiente estéril. Não houve contato com ninguém além da nossa equipe. O DNA é seu. É inquestionável. Não há como contestar. Nós temos a prova de que o senhor estava lá, Grissom disse, sua voz tranquila, mas cheia de uma convicção inabalável. Nós temos o seu DNA. O senhor não pode negar isso. O chão sob os pés de Phillips parecia desabar. A máscara de desafio que ele havia construído e mantido por tanto tempo finalmente caiu, revelando o medo puro e primitivo que se escondia por trás. Ele tentou argumentar, a voz tremendo, uma tentativa desesperada de se agarrar à sua mentira, uma última e fútil luta contra o inevitável. Vocês me incriminaram! Vocês me plantaram! Eu não fiz isso! A voz subia um tom, tornando-se um grito desesperado. Ele tentou se livrar das algemas, o metal rangendo em um protesto agudo, ecoando pela sala. O desespero estava estampado no rosto dele, os olhos injetados de sangue, a boca aberta em uma máscara de terror silencioso. Grissom não perdeu tempo. A voz firme, sem traço de pena ou compaixão. Nós não o incriminamos, Sr. Phillips. Nós o encontramos. E nós vamos encontrar o resto de você. Ele enfatizou cada palavra, como se fossem marteladas, cravando a verdade na mente de Phillips. Nós vamos encontrar as suas impressões digitais no quarto. Nós vamos encontrar as suas fibras no corpo de Tessa. Nós vamos encontrar a história por trás do seu DNA. A consistência das evidências de Grissom era uma força da natureza, uma avalanche que esmagava a resistência de Phillips. O suspeito sabia que estava perdido. Sua resistência se desfez. A negação se transformou em uma confissão. Ele abaixou a cabeça, as mãos tremendo, um homem quebrado, um castelo de cartas que finalmente havia desmoronado. Eu a matei. Ele disse, a voz fraca, quase inaudível, um sussurro de derrota que mal rompeu a quietude. A confissão foi o fechamento do caso. Phillips, com a voz falhando e os ombros curvados, revelou os detalhes da noite do crime. Ele havia conhecido Tess através do cartão de troca e ele a matou por raiva, após uma discussão. Ele a sedou, a sufocou e a colocou na banheira de gelo, uma tentativa de ocultar o crime que a ciência forense expôs. Ele detalhou a noite em que lhe a conheceu, como ele foi para a casa dela, os detalhes da discussão que se seguiu. Sua voz, agora desprovida de desafio, tornou-se monótona, uma narrativa de uma noite de terror. Ele era apenas um homem confessando seus pecados. A confissão de Phillips foi o fechamento do caso. A investigação se encerra com Sarah Seidel, que havia observado o interrogatório de longe, sentindo um alívio e uma satisfação. A sua busca incansável por detalhes, por fios de cabelo e fibras, havia finalmente levado a uma confissão e a um final. O caso de Tess Lynn, o caso que a trouxe para Las Vegas, estava oficialmente encerrado.
Sarah respirou fundo, o ar parecia mais leve. Ela pensou na incansável busca por detalhes, nas noites sem dormir no laboratório, na esperança de encontrar algo, qualquer coisa que levasse à verdade. E, por fim, a verdade foi revelada. O peso do caso que ela carregava em seus ombros desapareceu, substituído por uma sensação de vitória e realização. Era por isso que ela fazia o que fazia. Capítulo 5. O confronto e a verdade, parte 2. A sala de interrogatório tinha uma frieza que parecia mais profunda que a temperatura do ar. Era uma frieza calculada, tão espessa que parecia sufocar qualquer calor. O ambiente não era de tensão e medo, mas de um silêncio oco, uma câmara de eco para a ausência de emoção. Sentada na cadeira de metal, que emitia um ruído agudo e irritante a cada pequeno movimento, estava a esposa de Kevin. Sua postura era de uma rigidez quase inumana, os ombros tão tensos que pareciam soldados ao corpo. A luz branca e impiedosa, vinda de uma lâmpada fluorescente que zumbia no teto, refletia em seus olhos, que pareciam vidros, sem qualquer brilho de arrependimento, dor do luto ou sequer ansiedade. Era como se a mulher tivesse desligado a chave das emoções, transformando-se em uma casca vazia. Sua negação era um escudo, e ela o usava com uma frieza que perturbava até mesmo os mais experientes peritos. O rosto, uma máscara de indiferença, não traía nada. Seus lábios finos apertados em uma linha dura pareciam selados para sempre. Catherine Rillows a observava. A sua calma aparente escondia uma determinação de aço, uma paciência de predador que esperava o momento certo para atacar. Ela estava em seu elemento, mas a frieza da mulher a incomodava. Era um tipo de maldade que não se manifestava em fúria ou desespero, mas em um vazio assustador. Nick Stokes, sentado ao lado de Catherine, parecia mais inquieto. A urgência de quebrar a barreira da negação da mulher o dominava. Suas mãos, escondidas sob a mesa, tamborilavam levemente, um ritmo constante de impaciência. A suspeita se recusava a admitir a verdade, apesar das evidências esmagadoras que a equipe do CSI havia reunido. Ela havia se fechado em uma redoma de gelo, e eles precisavam encontrar uma maneira de derretê-la. A negação da mulher foi o ponto de partida para Catherine e Nick. Eles sabiam que não adiantava confrontá-la com meias-verdades ou perguntas capciosas. A frieza dela exigia um choque, uma revelação completa e inegável das provas, apresentadas de forma a não deixar margem para dúvida ou contestação. Eles precisavam desmantelar seu escudo de mentiras de uma vez por todas, para que o castelo de cartas que ela havia construído desabasse. Nick, com sua expressão séria, entrou na sala com um saco de evidências, uma bolsa de plástico transparente que parecia carregar o peso de um segredo sombrio. Ele o colocou sobre a mesa, abrindo-o com um zíper ruidoso que ecoou na quietude da sala. Em seguida, ele tirou um a um os objetos que ali estavam. Um diário com a capa de couro puído, um cabo de ferro pesado e sujo e um recibo de compra. Ele os colocou sobre a mesa com uma precisão dramática, como um ator de teatro preparando o palco para o ápice da peça. A narrativa se construiu em torno dos objetos. Catherine começou a narração, sua voz calma e segura, contrastando com a inquietação crescente da mulher. "Nós temos o seu diário, Kevin", ela disse, sua voz um pouco rouca, mas cheia de convicção. Ela pegou o diário com cuidado, como se estivesse segurando um objeto sagrado. "Ele escreveu sobre as suas preocupações com você. Ele sabia que você estava tramando algo contra ele." A mulher a olhou, mas não disse nada. Sua frieza era uma máscara, mas as mãos, escondidas sob a mesa, começaram a tremer. Um tremor quase imperceptível, mas que não passou despercebido por Catherine. Era o primeiro sinal de que a fachada dela estava começando a rachar. Catherine continuou, sua voz se tornando mais forte, como uma maré que avança inexoravelmente. "Ele escreveu sobre as suas dívidas de jogo, sobre como você estava gastando o dinheiro dele em coisas inúteis, sobre a sua obsessão por joias e roupas de grife.
Ele escreveu sobre o seu medo de que você fizesse algo para se livrar dele e de todas as suas dívidas. Ele sabia que você queria o dinheiro do seguro de vida e que não pararia por nada para conseguir. A mulher, pela primeira vez, mostrou uma reação, seus olhos se arregalando por um momento, a máscara de frieza rachando, revelando uma breve visão de terror. Ela tentou desviar o olhar, mas o diário na mão de Catherine era um ímã que a prendia, uma prova inegável de que ela havia sido descoberta. Nós também temos o recibo de compra do cabo de ferro que você usou para matá-lo, Catherine disse, sua voz uma lâmina fria. Ela deslizou o recibo sobre a mesa para que a mulher pudesse vê-lo. Você comprou o cabo dias antes do assassinato em uma loja de ferramentas na periferia da cidade, pagando em dinheiro para não deixar rastro. A sua assinatura está no recibo. O cabo de ferro tem as suas impressões digitais e também tem o sangue de Kevin. Você o matou com ele. A apresentação das provas continuou. Nick se aproximou da mulher e olhou para ela, seus olhos cheios de indignação. A voz dele era grave e carregada de uma fúria contida. A voz de um homem que estava farto de ver a maldade disfarçada de inocência. Nós temos os registros de suas ligações para o advogado do seguro de vida. Você ligou para ele antes e depois da morte de seu marido, perguntando sobre o dinheiro. E também temos o laudo da autópsia, que mostra que Kevin foi sedado e sufocado até a morte. A mulher então começou a tremer incontrolavelmente. A sua frieza começou a se desmoronar, a negação se transformando em medo. Ela estava perdida, e ela sabia disso. A sua fachada, cuidadosamente construída, havia sido demolida peça por peça pela avalanche de evidências. A esposa de Kevin, que estava afogada em dívidas e levava um estilo de vida luxuoso, havia planejado a morte do marido para receber o dinheiro do seguro de vida. Ela o sedou, o matou com um cabo de ferro e encenou a cena para parecer um suicídio. A sua motivação era clara: ganância. O diário de Kevin era a prova de que ele havia descoberto o plano dela e que estava com medo. O recibo de compra e o laudo da autópsia eram a prova de que o crime havia sido cometido. A barreira de gelo que ela construíra em torno de si ruiu por completo. Sua postura, antes ereta e desafiadora, desmoronou sobre o peso da verdade. A cabeça pendeu, os ombros encolheram e as mãos, que já tremiam, agora se agitavam incontrolavelmente. A confissão veio em um murmúrio quase inaudível. Um sussurro vazio de qualquer emoção. Sim, eu o matei. O som daquelas palavras não trazia o alívio que uma confissão normalmente proporcionaria. Não havia lágrimas, nem a libertação da culpa. Apenas um silêncio oco, um vazio que era quase mais perturbador que o próprio crime. A mulher parecia ter se desligado completamente. Um eco de sua negação anterior, mas agora com a verdade como fundo. O ar na sala parecia rarefeito. Catherine e Nick, acostumados com as piores manifestações da natureza humana, se entreolharam, assombrados. Já tinham visto assassinos chorarem de arrependimento e implorarem por perdão ou se esconderem atrás de desculpas. Mas essa frieza, essa ausência de qualquer remorso, era uma escuridão que os dois raramente haviam testemunhado. Não era a frieza de um psicopata, e sim a de uma pessoa que havia desumanizado a si mesma para cometer um ato tão cruel e desnecessário. O crime dela não era uma explosão de emoção, e sim um cálculo metódico e frio, um plano para se livrar de um problema e ficar com o dinheiro. A confissão foi o fechamento do caso. Ela foi levada para a viatura policial e o caso foi oficialmente encerrado. A equipe do CSI, em especial Catherine e Nick, sentiu um alívio e uma satisfação. A sua busca incansável, por detalhes minúsculos, por registros de cartão de crédito e recibos de compra, havia finalmente levado a uma confissão e a um final. O caso de Kevin, o caso que lhes deu a certeza de que a morte não era um suicídio, estava oficialmente encerrado.